Jó capítulo 19. O título da mensagem desta noite é: Deus não está morto. Amém? Ele não está morto, ele vive. Jó capítulo 19, versículo 25. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai querido, porque o nosso Redentor vive. Deus não está morto. Tu reinas e continuarás reinando pelos séculos dos séculos. Tu és o mesmo Deus, de ontem, hoje e serás o mesmo eternamente. Ó Deus, como Tu falaste conosco esses dias, através desse filme, fala conosco nesta noite. É o que Te pedimos, Pai de amor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa semana estreou nos cinemas o filme Deus Não Está Morto. Este filme foi distribuído pela Graça Filmes. É um drama. E ele esteve nos cinemas americanos no início deste ano. Nos Estados Unidos, este filme contabilizou, na primeira semana em sua estreia, mais de 1 milhão de espectadores. O longa-metragem, ele tem provocado grande mobilização nos Estados Unidos. E ele se tornou um fenômeno nas redes sociais, com mais de 1 milhão de fãs e curtidas. Além de 800 mil compartilhamentos no Facebook. Eu tive o privilégio de assistir e de refletir sobre a sua mensagem. Certamente Deus tem um propósito maior do que o que conseguimos imaginar acerca do impacto que certamente causará a sua mensagem. Entendemos o mover do Senhor no objetivo de proclamar a sua verdade e a sua perfeita estratégia em alcançar pessoas que jamais parariam para ouvir de maneira tão clara a mensagem de salvação, a mensagem de Jesus, a mensagem de restauração e libertação da palavra. Aproveitando essa oportunidade, vamos refletir acerca da nossa percepção de Deus. Se o nosso Deus está vivo, de que forma nós temos entendido o seu agir em nossa vida? E de que forma temos passado esse Deus vivo para as pessoas com quem nós nos relacionamos? Queridos, desde que Charles Darwin publicou seu livro Origem das Espécies, em Londres, no ano de 1959, a teoria da evolução tem se tornado uma teoria popular. Muitos confundem a teoria da evolução com verdades científicas. Há aqueles que pensam que o universo veio à existência por uma geração espontânea. Outros entendem que o universo é resultado de uma colossal explosão. Outros ainda defendem que o universo é resultado de uma evolução de bilhões e bilhões de anos.
faltam a essas teorias a evidência de provas que de alguma forma sustente aquilo que eles defendem. Sabemos que o universo ele é composto de matéria e de energia. Isso a ciência prova. Sabemos que o universo ele é governado por leis. Isto a ciência prova. Sabemos, queridos, que massa e energia não geram leis. Isso a ciência prova. Logo, alguém fora do universo criou essas leis que governam o universo. O criacionismo tem a sua existência e a sua evidência e a evidência dessas provas. O relato da criação, conforme está registrado no livro de Gênesis, capítulos 1 e 2, está em estreita sintonia com os ditames e as orientações da ciência. O mesmo autor da criação é o mesmo autor das Escrituras. Embora haja evidências do criacionismo comprovadas pela lei da ciência, nós cremos, queridos, pela fé, que Deus criou o universo. Antes do início, só Deus existia. A matéria não é eterna. Deus trouxe à existência as coisas que não existem. E do nada criou todas as coisas. E todas as coisas estão sobre o seu domínio. Todas as coisas estão sobre o governo de Deus. Porque Ele é o primeiro e único. O único Deus verdadeiro. O único Senhor e governador de todas as coisas. Deus não apenas o criou. Deus não apenas criou o universo, mas Deus também o sustenta. Os alicerces da terra estão em suas mãos. Ele não é apenas transcendente, mas é também imanente. Os deístas acreditam na transcendência de Deus, mas negavam a sua imanência. Imaginavam Deus como um ser absolutamente soberano, que havia criado o universo, como um relógio, como alguém que fabrica um relógio, que dá corda nele e deixa que ele trabalhe por conta própria, por sua própria vontade. Como teístas que somos, nós cremos também na imanência divina. Deus não só nos criou, mas Deus interage conosco. Deus se relaciona conosco. Deus convive conosco. Deus não nos criou e deixou a nossa vida ao relento. Ao Deus dará, como bem conhecemos esta expressão. Mas nós cremos, queridos, que o nosso Deus pensou nos detalhes da nossa vida, os traços do nosso perfil, do nosso temperamento, as características de cada um que aqui está. Deus pensou em você e Ele não só apenas criou você, mas Ele quer e deseja se relacionar com você, se relacionar comigo. Em Deus nos movemos e em Deus existimos. Aleluia! Em Deus nos movemos e em Deus existimos. Queridos, é Deus quem nos dá a respiração e todas as demais coisas. É Deus quem nos dá o sol e Deus quem nos dá a chuva. É Deus quem nos dá a saúde
E é Deus quem nos dá a cura para a enfermidade. É Deus quem nos dá o alimento. E é Deus quem nos dá também o apetite. É Deus quem nos dá a proteção. E é Deus quem nos dá o livramento. É Deus quem nos dá a paz no vale. E é Deus também que nos dá a alegria nas lutas. É Deus quem enche a terra de fartura e os mares de riqueza. Queridos, é Deus quem faz as águas dos rios correrem para o mar e o mar nunca transbordar. Que tremendo. Foi Deus quem criou as estrelas dos céus e as chama pelo nome. É Deus quem sabe, conhece os segredos do teu coração. É Deus quem sabe quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça. É Deus que conhece o meu passado, conhece o meu presente, e só Ele, somente Deus, conhece o meu amanhã. Este é o Deus a quem servimos. Nele nos movemos, nele existimos. Nesta noite, nós vamos usar a vida de Jó como exemplo da existência de Deus. Jó, em meio ao seu absoluto desespero, em meio à sua angustiante solidão, das profundezas da sua alma, ele rasga um discurso que deveria estar expresso, deveria estar publicado nos grandes outdoors das grandes cidades do mundo. Do profundo do seu íntimo, Jó proclama uma verdade contundente, quando ele diz: o meu Redentor vive. Que frase tremenda, que expressão magnífica, porque quando Jó traz à tona esta verdade, o seu momento era de dor, de decepção, de tristeza, de angústia. Eu sei que eu tenho um Redentor. Você precisa entender esta afirmação de fé à luz da situação de Jó. Veja o que diz Jó, capítulo 19, versículos de 13 a 19. Olha o que está escrito. Vamos ler juntos. Deus fez com que Queridos, que expressão poderíamos usar nesta noite para externar a condição de Jó? Se fosse na minha Paraíba, diria que Jó era um Zé Ninguém. Jó estava em estado deplorável. Não tinha o respeito, a consideração, o olhar, o abraço, o aconchego. Não tinha a palavra, o estímulo de quem quer que fosse. Até mesmo as crianças desdenhavam dele. Quem mais ele amava, as pessoas com quem mais ele tinha estima, estavam contra Jó.
Alguma vez na vida, você já se sentiu assim? Abandonado por todos? Quando você chega numa situação dessas, somente um Redentor pode mudar a nossa vida. Quando nós chegamos a este estágio de Jó, somente Deus pode mudar a nossa história. O Redentor é aquela pessoa que é quase a sua sombra. Ele entende os seus sentimentos. Ele compreende a sua dor. Ele enxerga as suas lágrimas. Entende a sua tristeza. Anda junto com você, chora com você, se alegra com você. Redentor é aquele que fica quando todos partem. Davi disse certa vez: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Queridos, que frase tremenda. Redentor é um tomador de dores. E Jesus faz isso. Jesus pega o nosso fardo. Ele pega a nossa dor. Ele deixa conosco o seu fardo leve. E toma para Ele os nossos fardos pesados. Que coisa tremenda. Mateus 11, 28 diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Como você tem enxergado Deus na sua vida? O seu Redentor vive. Deus está vivo. Ou você tem, pelas pressões da vida, cedido à vontade do mundo e tem imaginado: Deus me esqueceu, Deus não olha para mim, Deus está morto. E queridos, não só os filósofos, a filosofia, os estudiosos, os intelectuais têm nos forçado a negar Deus, mas muitas vezes temos sido pressionados pela sociedade dos nossos dias a dizer que simplesmente Deus não existe. Temos visto pessoas que tiveram experiências profundas em suas vidas, mas que hoje simplesmente viraram as costas para a vontade de Deus, para a direção de Deus, para aquilo que Deus tem para elas. Como você enxerga Deus hoje? O seu Redentor vive. Deus está vivo. Como podemos provar que Deus vive? Primeira coisa, Deus está vivo e governa todas as coisas. Olha o que Jó 2,6 nos ensina. O Senhor disse o que é que ele disse a Satanás? Pois bem, quem era que estava dizendo a medida que Satanás iria agir na vida de Jó? Isso prova o quê? Que Deus tinha sobre Jó o quê? Governo. A vida de Jó estava sobre o domínio de Deus. Foi nesse contexto que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. O problema de Jó era simples. O Deus que ele conhecia só de ouvir falar, e o que durante anos o cercava de todas as bênçãos, de prosperidade, por razões totalmente desconhecidas para ele, simplesmente retirou a mão de cima de Jó, tirou a proteção. Disse: pronto, eu vou deixar Jó vulnerável. O Deus que Jó havia apenas ouvido falar,
mas que experimentava, vivenciava, desfrutava o seu cuidado, a sua proteção, o seu amparo. E ele não sabia por quais razões esse Deus o protegia, o guardava. O seu conhecimento era superficial. Deus mostra com esse texto que exercia governo sobre a vida de Jó. E Deus não somente governa todas as coisas, mas governa de tal forma que elas devem fazer a sua vontade e servir para os seus propósitos. No caso dos homens, dos anjos e dos demônios, seu governo não é comprometido ou dependente das vontades das criaturas. Deus governa todas as coisas de uma forma que as responsabilidades pelas ações dos homens, dos anjos e demônios, pertencem a eles. Ele não pode ser culpado pelo mal que eles praticam, embora ele esteja completamente no domínio deste mal, do que vai acontecer. O apóstolo Paulo esclarece em sua carta aos Romanos, no capítulo 9, versículos 17 e 20. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei, exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Escute bem. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? Queridos, Deus não somente governa todas as coisas, mas o faz de acordo com um plano perfeito, de maneira que todas as coisas devem de fato se conformar. Nada acontece por acaso. Deus não é pego de surpresa. Embora todo sofrimento vivido por Jó, Deus tinha um propósito maior na vida de Jó. Às vezes ficamos imaginando, por que as coisas drásticas nos atingem? Por que situações duras e difíceis batem na porta da nossa casa? Porque temos que passar por momentos de dissabores. Porque Deus conhece o nosso coração. E muitas vezes Ele sabe qual é a necessidade pela qual precisamos viver para trabalhar o nosso caráter e nos fazer entender quem é Deus. Quem é Deus? Jó conhecia Deus apenas de ouvir falar. Segunda coisa que eu quero lhe trazer nesta noite: Deus está vivo e não esquece de nós. Primeiro, Ele está vivo e governa todas as coisas. Segunda coisa, Deus está vivo, mas Ele não esquece de nós. A prova de que Deus está vivo é que Ele não esquece de você. Se você chegou aqui a este lugar pensando: Deus esqueceu de mim, eu quero te afirmar nessa noite: Deus está vivo e não esqueceu de você. Olha o que nos diz Jó 42:12. Vamos ler juntos. O Senhor Querido, se você sente que a palavra
que define a sua vida é solidão. Você luta sozinho, cercado por toda sorte de sentimentos de fracassos, de derrota, de desespero. Você precisa entender nesta noite: Deus está vivo. Se você tem sido esmagado por toda sorte de acusações, de injustiças que ferem sua honra, ferem sua reputação, ferem sua dignidade moral, e quanto mais você tenta provar a sua inocência, mais cansado e frustrado você se sente. Você precisa entender nesta noite que Deus está vivo. Como é gratificante saber que o Deus a quem servimos não nos abandona. Jó sofreu, se entristeceu, se sentiu sozinho, foi abandonado, tripudiado, chacoalhado pela vida, mas eu te afirmo sem medo de errar, Jó não estava sozinho. Queridos, nada pode causar mais tristeza ao coração do homem do que a sensação de que ele foi rejeitado. Nada pode trazer mais dor do que o sentimento de abandono, de que fomos deixados de lado, de que fomos esquecidos pela vida e pelas pessoas. Muitos são os traumas que carregamos por ter passado por alguma situação de abandono. Queridos, não são poucas as pessoas com quem convivemos que sofrem ainda hoje abandonos que viveram na infância. Algum tipo de dor que ainda sufoca a sua alma e lhe impede de ser feliz. É uma pena, mas nós, seres humanos, temos uma capacidade incrível de achar que Deus não se importa conosco. Constantemente criamos uma tristeza desnecessária em nosso coração, alimentada por pensamentos errados de que Deus não tem prestado atenção às nossas dores. Quem já assistiu o filme? O reflexo de um personagem do filme é o retrato de Jó. Alguém frustrado por uma dor, por um sentimento mal resolvido. Carregava consigo o sentimento de que foi abandonado, rejeitado, esquecido por Deus. Quantos de nós renegamos a Deus? Quantas vezes criamos conflitos na nossa alma e no nosso íntimo, por pensar que as situações difíceis que vivemos são reflexos da rejeição de Deus em nós. Porque Deus me abandonou? Porque Ele permitiu esta dor? Porque permitiu este sofrimento? Porque permitiu esta perda? Porque permitiu este luto? Deus tem um propósito em todas as coisas. Mas uma coisa é certa: na minha dor, na minha tristeza, no meu luto, na minha angústia, na minha decepção, Deus está comigo. Isaías tem uma resposta para o nosso questionamento incrível, quando ele nos diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Você vai ter que passar pelas águas turbulentas. Você vai ter que passar pelo fogo ardente. Não vai poder criar pontes.
Às vezes a gente fica imaginando, será que isso é um pesadelo? Meu Deus, eu tenho mesmo que viver essa dor? Porque eu tenho que passar por esse deserto? Ah, se eu acordasse agora e fosse tudo um pesadelo. Ah, se isso não fosse verdade. O Senhor está dizendo para você, filho, filha, na tua dor, eu estou sustentando a tua mão, eu estou te livrando, eu estou te guardando, eu estou te protegendo, eu estou te sustentando, eu estou te livrando, eu estou guardando a tua vida, porque como eu fui com Jó, eu sou contigo também. Jó sofreu? Jó sofreu? A palavra nos diz nesta noite o sofrimento que Jó passou, mas Deus não tirou os olhos de Jó. Queridos, nós precisamos ter essa convicção. Em Isaías capítulo 49, 15, encontramos um dos mais belos textos das Escrituras Sagradas, quando diz assim: haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Será que tem mulher assim? Tem. Ou não? Esses dias foi uma criança abandonada aqui no Lago Norte. Pode acontecer? Pode. Olha o que o Senhor diz: embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo que o teu pai e tua mãe te abandone, Ele não te esquecerá. Poderá uma mãe que amamenta esquecer o filho que gerou? Pode. É difícil? É. Mas mesmo que ela esqueça, Ele está dizendo para você nesta noite: eu não esquecerei você. Deus está vivo. Deus está vivo. Deus está vivo. E eu tenho uma convicção, queridos. Eu quero contar um segredo para vocês. Só para a gente. Em off. Só para a gente. Eu sei que não vai sair daqui. Eu experimento isso todo dia. Deus está vivo. E Ele cuida de mim. Ele cuida de mim, queridos. Olha, eu não tenho pai e não tenho mãe, mas eu tenho Jesus. Deus está vivo e Ele cuida de nós. Aleluia! Deus cuida de mim. Eu quero te dizer nesta noite, você que chegou a este lugar em dúvida quanto à ação de Deus em tua vida, quanto ao cuidado do Senhor, quanto à ação do Senhor, quanto à misericórdia de Deus sendo estabelecida sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a vida dos teus filhos, sobre aquele que você está pensando: Deus, o que farei agora? Deus, como resolver? Eu quero te dizer que Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu. Deus está vivo. Aleluia. Por fim, Deus está vivo e se revela ao seu povo. Você crê nisso? Deus se revela, amém? E aí o texto, um dos mais belos da Bíblia, vamos ler Jó 42:5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Que coisa tremenda. Deus se revelou a Jó. Em meio ao sofrimento, em meio à dor vivida por ele,
em meio à tristeza experimentada por aquele homem, Deus se revela a Jó. Ele apenas ouvia falar, mas agora os seus olhos viam a Deus. Nunca Deus se furtou de se relacionar conosco. Deus nunca ficou indiferente às nossas dores, às nossas tristezas, às nossas lágrimas. A Bíblia foi escrita em lágrimas, e aos que choram, Deus revela o seu consolo. Deus tem interesse nas nossas causas. Deus tem interesse em nossa vida. Jó foi um homem que temia a Deus, um homem justo, um homem íntegro. Mas observamos que apesar de toda a sua justiça, de toda a sua integridade, ele conhecia Deus superficialmente. Jó não conhecia a Deus verdadeiramente. Queridos, o que notamos é que ele era um homem religioso. Olhando a realidade de Jó, como podemos nos avaliar nesta noite? Será que conhecemos a Deus de verdade? Ou só ouvimos falar? Será que como Jó também não somos religiosos? Será que como ele também não somos cheios de justiça própria, de integridade? Será que como ele também não temos entendido a vida de forma diferente, pensando que podemos controlar todas as coisas, porque temos a bênção de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus, e estamos assim acomodados com a ação de Deus em nossa vida? Deus deseja mudar a nossa maneira de entendê-lo. A realidade de Jó é a mesma realidade de muitas pessoas que enchem os nossos templos. Sabem tudo sobre Deus, conhecem toda a história sobre Ele, mas não têm intimidade com Ele, nunca o viram. Deus não deseja apenas que você o conheça superficialmente. Ele deseja que você o reconheça como seu Redentor. Que você nesta noite possa dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Feliz o que puder sair daqui dizendo isso. Eu sei que o meu Redentor vive. Feliz o que puder sair dizendo aos quatro cantos por onde você passar: Deus não está morto. Deus não está morto. O meu Redentor vive. Como você tem visto o Senhor? Um Deus longe e indiferente. Um Deus que criou e jogou você no mundo à mercê da própria sorte? Ou você tem se relacionado com Ele? As tuas dores têm um propósito. Os teus desertos têm um objetivo. As tuas lágrimas têm uma finalidade. Eu queria desafiar você. Eu sei que é muito difícil. Talvez você olhe para os quatro cantos e fique se questionando se vai fazer isso ou não. Mas é um desafio. E o homem só presta desafiado. Eu desafio você que chegou nesta noite e que está passando por lutas como Jó viveu, e tem clamado assim: Deus, Tu não estás olhando para mim, Tu não estás vendo a minha dor, Tu não estás vendo a minha tristeza. E nessa noite você vai sair daqui dizendo:
o meu Redentor vive. Deus não está morto. Se você quer colocar a sua vida diante do Senhor com essa convicção e essa certeza no seu coração, eu quero orar por você. Que você levante do seu lugar sem dúvidas, dizendo para o Senhor: o meu Redentor vive. Ele tem domínio sobre a sua dor. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Venha dizendo: Senhor, em meio à tristeza da vida, eu sei que Tu vives. Em meio às minhas dificuldades, as minhas frustrações e os meus medos, Tu vives. Em meio às minhas fragilidades e meus temores, Tu vives. Em meio à minha incredulidade, em meio à minha frieza espiritual, o Senhor vive. Em meio aos meus fracassos, as minhas decepções, Tu vives. Por fim se levantará o Redentor vive. Deus não está morto. Ele tem domínio sobre a tua causa, meu irmão. Deus não está morto. É impossível para você. Ele disse para você: para mim tudo é possível. Eu não estou morto. Eu estou agindo hoje na tua causa. Sou eu que assino. E sou eu também que anulo. Deus não está morto. Deus não está morto. Ele está entrando no teu casamento com providência nesta noite. Venha colocar o seu casamento diante do Senhor. Sai agora. Receba esse desafio. Em nome de Jesus. Ele está agindo no teu casamento. Saia dizendo para Ele: eu creio que Tu estás vivo e Tu vai agir hoje. Deus está agindo na vida dos teus filhos. Você tem dito: eu vou deixar de lado, eu não quero mais saber. Já fiz muito, já lutei, já busquei todas as respostas. Ele não quer saber. Deus vai agir na vida do teu filho. Venha colocá-lo agora diante do Senhor, dizendo para Ele: Deus está vivo. Venha, saia do seu lugar. Venha dizendo para Ele. É difícil, mas Ele está vivo. Ele continua no governo. Há pessoas que você guarda sentimentos maus sobre elas e diz assim: eu não vou mais fazer nada, porque eu não tenho mais o que fazer, eu já fiz tudo, já pedi perdão, mas não está resolvido. Eu quero te dizer nessa noite: Deus está vivo e Ele vai entrar nesse relacionamento. Deus está vivo. O meu Redentor vive. Diga isso para o Senhor agora em oração. Coloque a tua preocupação diante do Senhor. Diga para Ele nesta noite que você crê que Ele vai agir. Ele está vivo. E é Ele quem providencia todas as coisas. Porque a porta que eu abro ninguém fecha. E a porta que eu fecho ninguém abre. Porque agindo eu, quem pode impedir? Diz o Senhor. Ele diz: não há impossível para mim. Para ti é impossível. Eu sou o Deus que restaura. Talvez você perdeu muitas coisas ao longo da vida. Jó havia perdido tudo: filhos, amigos. A esposa de Jó chegou para ele e diz: nega este teu Deus e morre. Mas Deus restaurou a sorte de Jó. Deus restituiu tudo o que o inimigo havia roubado. Se você crê na restituição de Deus, saia do seu lugar agora dizendo para Ele: eu sei que Tu vives. Eu sei. Eu sei. O meu Redentor vive. Oh Deus, Tu vives, Senhor.
queremos clamar em alta voz. Nós queremos andar nas ruas, oh Deus, nos logradouros, nas grandes cidades. Nós queremos declarar para o mundo: oh, o meu Redentor vive. Deus não está morto. Deus não está morto. Deus vai agir. Ele vai agir em tua vida. Em tuas mãos nós colocamos as nossas vidas nesta noite, porque cremos que sobre nós tu exerce o teu governo. Oramos como Jesus, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém.